convidar os irmãos que abram suas Bíblias mais uma vez no Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do verso de número 69. Mateus 26, a partir do verso de número 69. Mateus 26, a partir do verso de número 69. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que estavam ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Amém. Senhor, mais uma vez, rogamos a Ti que fale as nossas vidas, que endireite as nossas veredas, que quebrante a nossa dura cerviz. Tantas vezes temos feito aquilo que não devíamos, e por isso pedimos perdão ao Senhor. E por isso pedimos ao Senhor que nos fortaleça. E por isso pedimos ao Senhor que esteja sempre conosco em todo o tempo e tenha misericórdia de nós. E que não nos deixe na loucura, não nos deixe distante de Ti. Que busquemos sempre estar junto ao nosso Senhor e Salvador, muito perto, para que não estejamos dando oportunidade para que caiamos. Sê conosco, Senhor. Ilumina as nossas mentes, quebranta os nossos corações, fortalece-nos, para que cumpramos a Tua palavra à risca, em nome de Jesus Cristo. Amém. Dando um spoiler do próximo sermão, na sequência de Apocalipse, eu gostaria de falar sobre a cidade de Sardes. Um detalhe da cidade de Sardes, que será a próxima que estaremos tratando. A cidade de Sardes, que nós encontramos ali sendo mencionado no livro de Apocalipse, ela foi a capital da Lídia no século VII a.C. e viveu seu tempo áureo nos dias do rei Creso. E ela era situada em cima ali de uma colina, e toda cheia de muralhas e fortificada. Ninguém imaginava que aquela cidade um dia fosse ser conquistada. Na cabeça dos moradores daquela cidade, da cidade de Sardes, era uma cidade imbatível, inconquistável. Eles se orgulhavam, pensa, uma cidade construída sobre uma montanha, cheia de muralha ao redor. Ninguém dava conta dela. Podia deixar os inimigos ali por meses a fio de fora ali, que eles não poderiam entrar. Seus soldados e habitantes pensavam que jamais cairiam nas mãos dos inimigos. Seus habitantes eram orgulhosos, arrogantes, autoconfiantes. A cidade orgulhosa, no entanto, caiu nas mãos do rei Ciro da Pérsia em 529 a.C., quando cercou aquela cidade durante 14 dias. E enquanto os soldados daquela cidade estavam dormindo, Ciro colocou os seus soldados para procurar
uma brecha, um lugar, uma falha naquela muralha. E eles acharam um buraco na muralha, e através daquele buraco, o único lugar vulnerável, o exército inimigo entrou e conquistou aquela cidade, dominou aquela cidade. E isso por causa da autoconfiança e falta de vigilância daqueles habitantes. O que isso tem a ver conosco? Temos dormido quando deveríamos vigiar e orar? Temos permitido que o inimigo de nossas almas entre pelas brechas que temos permitido, pelos pecados que temos dado ocasião em nossas vidas? Nossa arrogância deve ser posta por terra, para que nós não o sejamos. Humildade e vigilância devem ser características sempre presentes na vida dos cristãos, almejadas, vivenciadas. Foi em uma quinta-feira, à noite, que Jesus comeu a Páscoa. Naquela noite o nosso Senhor lavou os pés dos seus discípulos, instituiu a ceia. Judas se retira para concretizar a traição. Após a ceia, Jesus vai com os discípulos para o monte do Getsêmani, e ali, passado algum tempo, Judas chega com os soldados e trai a Cristo com um beijo. Cristo é preso, é levado a um julgamento ali judaico. Era o tribunal judaico da época, estava se reunido, o sumo sacerdote havia reunido ali um julgamento, que era um julgamento até ilegal, e até foi feito num horário que não era comum, à noite, não era comum aquele momento, mas eles até haviam começado, pelo texto dá a entender que eles haviam até iniciado o tribunal, e aí conseguiram levar Jesus preso. Jesus chega ali, eles começam então a buscar alguma coisa pela qual pudessem incriminar Jesus, pelo qual pudessem então condená-lo à morte. Exprimido nesse interrogatório de Jesus, ali pelo Sinédrio, aquele tribunal judaico, temos a narrativa da negação de Pedro. O Senhor ali firme. João até constrói, porque nós temos em todos os evangelhos essa citação desse momento da negação de Pedro. No evangelho de João ele vai contrastando muito nitidamente esse momento com a questão dramática pelo qual Jesus enfrenta ali seus interrogadores com intensidade, aquelas autoridades e perguntas e tentativas de pegar Jesus em alguma falha, e em nada o Senhor nega, em nada o Senhor ali realmente é pego em alguma falha. Enquanto Pedro, acovardado, diante de seus interrogadores de fora, ali no alpendre daquele lugar, nega o Senhor. O Sinédrio se reunia no palácio do sumo sacerdote Caifás, e Pedro foi capaz de entrar na casa daquele sumo sacerdote. Provavelmente, não se fala de um discípulo que tinha conhecimento ali, que conhecia o Caifás, mas os autores chegam à conclusão, até pela questão dos textos, que foi o próprio João. João tinha uma certa notoriedade. O pai dele não era uma pessoa qualquer, tinha a questão de posses financeiras ali, e a gente pensar que provavelmente tinha parentes, amigos. Resumindo, eles conseguiram entrar. Pedro e provavelmente João entraram ali naquele lugar. Então temos demonstrado, nós vemos essa questão dos discípulos, esses discípulos ali dentro, e o Senhor sendo tentado ali a pecar, a falar alguma coisa que o incriminasse. E a pergunta é:
temos demonstrado nossa fé? No texto que vemos, que lemos, é narrada aquela doloríssima instrução, mais instrutiva, sobre a vida de Pedro, sobre a negação de Pedro. Essa história é uma placa de neon que devemos sempre nos atentar, tomar cuidado, porque Pedro, um dos principais, uma pessoa que era tida como um líder ali entre os discípulos, ele veio a cair. Uma pessoa que tinha seus privilégios, que prometeu ficar ali com o Senhor até a morte, mas quando confrontado, nós vemos que infelizmente ele cedeu. Mas o que podemos aprender com o apóstolo Pedro? Em primeiro lugar, quão profunda e vergonhosamente um servo de Deus pode cair. Quão profunda e vergonhosamente um servo de Deus pode cair. Sabemos que Pedro foi então um dos principais ali da apóstolo de Jesus Cristo. Ele foi um dos que recebeu elogios especiais do nosso Senhor, após sua confissão sobre a divindade do nosso Senhor. Bem-aventurado é Simão Barjonas. Realmente Pedro se destacava. No entanto, vemos agora Pedro nesse texto sendo inteiramente dominado pelo pavor. O pavor toma conta do coração de Pedro, ao ponto de negar seu Senhor. Não uma pessoa que ele conheceu recentemente, uma pessoa que conhecia de vista. Pedro declarou que nem ao menos conhecia aquele ao qual havia estado ali por volta de 3 anos, dia, noite, madrugadas a fio, vendo, ouvindo, conhecendo, vendo o perfeito homem, aquele que se encarnou, que nunca pecou jamais, aquele que era a palavra viva do Deus Altíssimo. E ainda assim, declarou que desconhecia aquele que havia curado sua sogra, que o conduzira ao monte, e ele viu Cristo transfigurado, o seu rosto brilhando como o sol, as suas vestes tornando translúcidas e brilhando como se fosse a luz. Pedro viu tudo isso. Pedro, aquele que andou sobre as águas e quando afundava o Senhor lhe acudiu. Pedro, que passou por tantas situações, que viu tantos milagres do Senhor, centenas e centenas e centenas de milagres. E ainda assim, ele cedeu. E Pedro não negou seu Senhor por apenas uma vez, mas negou 3 vezes. Ele não só negou que o conhecia, mas também praguejou e jurou que não conhecia Jesus. Acima de tudo, Pedro agiu assim após ser advertido. Ele havia sido advertido pelo Senhor. Pedro, hoje mesmo negarás. E Pedro então fala: de forma alguma, todos os outros podem te negar, mas eu não. E o Senhor fala: você sim. Temos uma enorme facilidade de julgar as pessoas. Julgamos as pessoas com o peso de uma montanha e a nós mesmos com o peso de uma pluma. Pegamos e analisamos a vida alheia com um telescópio, mas a nós não analisamos de forma adequada. O Senhor nos adverte até que antes de julgarmos ao próximo, antes de chamarmos ao próximo ao arrependimento, a tratarmos ao nosso próximo quando necessário, deveríamos olhar para nós mesmos. Às vezes queremos tirar o cisco, a pequena falha ali, o erro, mas temos um argueiro nas nossas próprias vidas. Quer seja por pensamentos, palavras, ações, muitas vezes logo até após sairmos dos cultos, saímos tão espirituais, tão animados, tão comovidos, e logo em seguida pecamos.
Essa narrativa tem o propósito de nos ensinar que mesmo após a conversão, estamos sujeitos às falhas, estamos passíveis de errar, de pecar, que necessitamos de buscar ao Senhor, que todos nós estamos cercados de fraquezas e sujeitos a cair, mesmo aqueles que são considerados os melhores homens, grandes homens. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Devemos tomar cuidado. Devemos tomar cuidado. Orgulho não deve ser uma coisa que deve ser vista em nossas vidas. Orgulho de sermos presbiterianos, calvinistas, reformados, é uma alegria, uma satisfação. Eu gosto, eu amo, mas nós não devemos nos orgulhar, nos encher de pompa. Não. Devemos agradecer pela honra que Deus nos deu de conhecermos um pouco melhor, de termos um pouco mais de maturidade, do Senhor nos dar a possibilidade de crescermos, de sermos alimentados, de um alimento sólido a cada dia, de termos uma comunhão com os nossos irmãos, uma fraternidade tão gostosa. Devemos ficar felizes com isso, mas não devemos de forma alguma nos orgulharmos de forma vã. Em segundo lugar, devemos notar que uma pequena tentação conduz a uma grande queda. O início da tentação de Pedro foi somente uma simples recordação da parte de uma criada do sumo sacerdote. Pedro não foi torturado, Pedro não foi pego ali, preso pelos soldados, Pedro não foi levado a um tribunal como Cristo, Pedro não foi inquirido por diversas pessoas, insultado. Não, Pedro foi apenas confrontado com a lembrança de uma criada da casa. Você também é um servo, você também é um dos seguidores de Cristo, não é? Também tu estavas com Jesus o Galileu. Podemos visualizar as duas narrativas, a da audiência de Jesus perante os líderes judaicos e a da negação de Pedro perante um grupo de pessoas que estavam por ali. O objetivo é traçar realmente, o objetivo das Sagradas Escrituras, dos autores bíblicos, é esse contraste forte entre a coragem e fidelidade de Jesus e a covardia de Pedro. O detalhe de uma simples criada parece enfatizar mais essa covardia. Enquanto Jesus permanece firme perante as mais altas autoridades religiosas do judaísmo, aquela simples recordação daquela criada foi suficiente para arrasar, para arrebentar. Foi uma bomba ali em toda aquela suposta força, firmeza na vida de Pedro. O principal dos discípulos, escolhido por nosso Senhor, foi desencorajado, não pelas ameaças de homens, não por ali, frente ao perigo, à morte, ameaçado por espada, não, por uma simples mulher, por uma frágil mulher. As palavras de Pedro foram: não sei o que dizes. Seria: não tenho a mínima ideia do que você está querendo dizer, mulher. Pedro sai pela tangente. Ele não nega, ele sai pela tangente. Ele não fala que não é um seguidor, não estava com Cristo, mas fala: não conheço a ele. A tua fala te denuncia, a mulher o disse. A fala era muito característica. Certo autor fala que é como se fosse a expressão nortista mesmo. Nós não temos, é claro,
provavelmente vocês devem achar engraçado alguns termos, algumas frases que eu solto até sem perceber, como mineiro que sou. Então nós temos mineiros, paulistas, cariocas aqui na nossa igreja, e cada qual tem as suas expressões, o seu jeito de falar, maranhenses, né? Então é muito característico da nossa pessoa. E todos percebem, você não é daqui. Você não é realmente uma pessoa originária aqui de Goiás. Pedro também era nítido que ele não era ali daquele lugar. E era característico pela sua língua que ele, sim, ele era um galileu. Aqui aprendemos que nenhuma tentação é tão pequena, insignificante, que não possa nos vencer, a menos que vigiemos e oremos para resistir, para que não entremos em tentação. Por mais pequeninas, por mais simples, por mais que pareçam insignificantes, devemos tomar cuidado. Passo a passo, Pedro foi caminhando ali para a sua queda. Não foi alguma coisa que aconteceu de uma vez. Com sua autoconfiança, disse que de forma alguma tropeçaria. Todos poderiam negar, menos ele. Depois, com sua preguiça, quando chamado a orar com o Senhor, e o Senhor o pega dormindo. Depois, com sua covardia, quando Jesus preso, ele foge, e depois segue de longe o Senhor ali aprisionado. Por fim, ele se assenta, não com Jesus ao lado de Cristo, mas de fora, junto a uma fogueira, com pessoas desconhecidas, com pessoas que não compactuavam ali da fé, ele se aquentava. J.C. Ryle diz que, para o crente, grandes quedas raramente acontecem sem que tenha havido anteriormente algum desvio secreto. Algum desvio secreto. Os homens caem em sua vida privada muito antes de caírem em público. As pessoas caem em sua vida privada muito antes de caírem em público. A árvore tomba com um grande estrondo, faz um grande barulho. De vez em quando dá as chuvas aqui, nós vemos isso muito bem, né? As árvores vindo ao chão. Mas, secretamente ali nas árvores, escondem a sua deterioração, que realmente foi o que as levou à queda. Frequentemente só é descoberto depois da queda o que existia ali no interior, no íntimo. Assim como essas árvores, que podem parecer muito saudáveis, mas podem vir ao chão. Existem aqueles que têm uma boa aparência, aparentam uma espiritualidade muito firme, mas devem buscar ao Senhor. Porque a aparência não convence a Cristo, que sonda mentes e corações, que conhece muito bem o nosso íntimo. Estejamos alertas contra o fato de considerarmos leves certas tentações, pequenas tentações, insignificantes. O que tem? A mentirinha. Alguém te liga e a filha ou o filho atende, pergunta: seu pai está aí? E aí você fala: não, fala que ele não está. Como foi mencionado, você já implantou ali um mau testemunho. E ai daquele que fizeram um dos pequeninos cair. Fofocas, olhares maliciosos, brincadeiras indecentes, roubos. E o roubo não é só com ali a mão armada, não. Colar na prova é roubo. Pequenas coisas, pequenos pecadinhos. Mas a Bíblia não tem pecadinho.
Pecado é pecado. Pode trazer maior ou menor consequência, mas pecado é pecado. E devemos tratar com a devida precaução. Na minha meninice, morava na cidade de Vazante, e a cidade ainda não tinha, o lugar que eu morava não tinha rede de esgoto. E era comum nas casas ali da região furarem buracos onde seriam as cisternas, né? Então todo o esgoto da casa, dos banheiros, ali da pia da cozinha, ia para aquele lugar. E uma coisa que eu tinha na minha meninice, e várias outras crianças tinham também, era horripilante imaginar alguém caindo numa fossa daquela. Nós morríamos de medo de cair dentro de uma fossa quando éramos crianças. E tomávamos cuidado, porque existiam várias. Também tinham medo de cair dentro da cisterna, mas dentro da fossa era o auge. Sabe, nós deveríamos ter cuidado para não cair na fossa do pecado, para nós não nos sujarmos com a imundícia do pecado. Deveríamos ter cuidado aonde pisamos, o que falamos, o que pensamos. Deveríamos ter o devido zelo. Não há nada pequeno demais no que diz respeito às nossas almas. Um pouco de fermento leveda a massa inteira. Uma pequena faísca pode produzir um grande incêndio. Uma pequena tentação pode extrair de nossos corações uma grande corrupção e resultar em que as nossas almas se envolvam em uma grande complicação. Devemos tomar cuidado. Em terceiro e último lugar, devemos então também ver e entender, através dessa descrição da queda de Pedro, que existe uma tristeza e um arrependimento que é bem-vindo. Uma tristeza e um arrependimento que conduz à vida. E esse deve então ser louvado a Deus. Marcos 14:72, e logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Para aqueles mais antigos, caiu a ficha de Pedro. Ele entendeu. E aqui a gente tem uma expressão do filho pródigo, né? O filho pródigo caiu em si. Pedro também caiu em si. A infidelidade de Pedro manifestou-se ao longo, não de um interrogatório prolongado, mas diante de apenas algumas poucas perguntas embaraçosas que algumas pessoas fizeram. 2 criadas e ali depois algumas pessoas também, porque ali havia, a criada falou para outra criada falou para os outros, e aquela conversa foi se espalhando. Olha, aquele que chegou ali, eu acho que foi aquele que cortou a orelha do soldado. Foi ele, olha o jeito dele falar, olha, ele é um seguidor também daquele Galileu, do que foi trazido aqui preso. Quem é capaz de imaginar, de conceber a vergonha, a confusão, a autorreprovação, o amargo remorso que deve ter esmagado a alma de Pedro, depois que ele nega ao Senhor? Uma queda tão tola, tão boba. Nós nos pegamos assim, pecados tão tolos. Fala, gente, não acredito que eu pequei, cometi esse erro novamente, eu não acredito que eu fiz isso, que eu disse isso, que eu agi dessa forma. Lucas 22:61 diz: então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor. O reformador João Calvino comenta: a voz do galo, Lucas nos informa, adicionando mais um elemento, também o olhar de Cristo, pois previamente, como aprendemos de Marcos,
ele não havia prestado atenção ao galo enquanto cantava. Portanto, teria recebido o olhar de Cristo para que pudesse cair em si. Não foi suficiente o galo cantar. Então o Senhor adicionou mais um elemento. Quando ele nega pela última vez, está passando ali no pátio Cristo. E naquele momento que ele nega, ele percebe o Senhor passando, ele olha para o Senhor e o Senhor lhe fita os olhos e ele cai em si. E caindo em si, desatou a chorar. Marcos 14:72. Lucas nos fala, em Lucas 22:62, que Pedro, saindo dali, chorou amargamente, com dor aguda. Não foi um choro qualquer, não foi um choro, lágrimas de crocodilo, não. Foi um choro sincero. Ele chorou igual um menino. O temperamento instável, imprevisível, muitas vezes deixou Pedro em dificuldades. Ele ainda continuaria de longe, agora talvez por causa da sua vergonha. Durante a crucificação, ele estava ao longe. Mas o nosso Senhor não desampararia. Marcos 16:7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. O anjo leva uma mensagem de esperança. Leva uma mensagem de esperança àqueles 11 amigos que tinham abandonado seu mestre. Aqueles 11 que tinham prometido: de forma alguma nós negaremos. Que isso, Senhor? Assim como Pedro, vamos contigo para a morte, se necessário. Mas eles o negam. Mas há uma esperança. Ele vive. Ele ressuscitou. E o Senhor já tinha falado para eles: me esperem na Galileia. O anjo fala: como ele tinha dito para vocês, vão para lá, porque ele estará lhes esperando lá. Apesar do fato de que, na hora mais amarga da provação do Senhor, todos o tinham deixado e fugido, o Senhor lhes dá a esperança de restauração. Para Pedro, a qual, por certo, ainda mais lhe pesava o coração, o remorso ali, a dor, o quebrantamento, a vergonha, o arrependimento, mesmo depois de ter sido advertido, mesmo depois do galo haver cantado. Certamente qualquer um de nós não nos consideraríamos nem mais discípulos de Cristo, merecedores de sermos crentes. Não acharíamos que teríamos condição de sermos perdoados. Já conheci muitas pessoas desse jeito. Pessoas que pecaram, mas por uma má teologia, ensinamentos antibíblicos, acham que para eles não havia mais solução, para eles não havia mais perdão. Mas esse texto, essas palavras, não são palavras de alento, de conforto, de ânimo, porque mesmo para Pedro houve perdão. O comentarista Tasker diz: Pedro é mencionado por nome, não como um ataque à sua pessoa ou indicando uma posição superior entre os apóstolos. Ele é mencionado para assegurar que ele não sofrerá discriminação alguma pela sua negação a Cristo. Todos eles pecaram do mesmo jeito. Todos eles erraram. O arrependimento conduziu Pedro à vida. O remorso conduziu Judas ao suicídio. Ao encontrar com nosso Senhor Jesus, Pedro é confrontado com a mesma pergunta 3 vezes: tu me amas? Dessa vez, ele não se mostrou arrogante, soberbo, em dizer que amaria o Senhor, mais do que todos os demais, a qualquer preço,
mas disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. O Espírito Santo moldaria Pedro, transformaria Pedro em um líder estável, dinâmico na igreja primitiva, uma rocha, como seu nome tem o sentido do seu nome. Ele, posteriormente, quando levado ao tribunal, não negou o Senhor, mas proclamou a toda força ali: sim, eu sou cristão, não deixarei de pregar, não negarei o meu mestre. Ele e outros discípulos foram chicoteados e saíram cantando de alegria, louvando ao Senhor por terem sido encontrados dignos de sofrerem por Cristo. Pedro entendeu a lição. O pecado não deve ser algo comum em nossas vidas, mas quando pecamos, Deus é misericordioso em nos perdoar os pecados e nos estender sua mão para nos ajudar a levantar. Nosso pastor ressurreto continua a conduzir seus discípulos. Nosso soberano pastor continua a buscar suas ovelhas perdidas, a chamar seus filhos perdidos. Ele ainda procura aquele perdido, chamando-o ao arrependimento, o conduzindo novamente para uma vida com Ele. Ele nos fortalece e nos torna como Pedro. A cada dia Ele nos molda, nos aperfeiçoa, nos santifica por meio da sua palavra. Pelo agir do Espírito Santo em nossas vidas, somos moldados, somos aperfeiçoados, somos santificados. Concluindo, o que é que nós podemos então aprender com essa triste e lamentável queda do apóstolo Pedro? Em primeiro lugar, quão profunda e vergonhosamente um servo de Deus pode cair. Também, que uma pequena tentação pode levar um grande servo a uma grande queda. Que a tristeza e o arrependimento são bem-vindos, porque nos conduzem à vida. O verdadeiro arrependimento, a verdadeira tristeza, contrição, conduz à vida. Pedro, Davi, tantos outros pecaram, mas qual era a diferença na vida deles? Eles tinham verdadeira contrição, verdadeiro arrependimento. Não eram homens perfeitos, como nós não somos, e somos animados a isso. Não a pecarmos, porque o pecado é trágico. João nos fala: filhinhos, não pequeis. Mas, se pecarmos, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Algumas aplicações para nossas vidas. A história de Pedro, a negação de Pedro, nos ensina sobre a fragilidade humana, a necessidade de vigilância e oração. Vigiar e orar. Sim. E a graça do arrependimento, também aprendemos aqui. Apesar da falha, Pedro foi restaurado por Deus e se tornou um dos pilares, uma pessoa importante para a propagação do Evangelho de Cristo. Devemos estar sempre vigilantes e orar para que não estejamos caindo em tentação. Nenhuma tentação, devemos lembrar, que é tão pequena que não possa nos fazer cair em pecado. Também o pecado causa dor e tristeza em um genuíno coração, um coração que ama o Senhor. Aqueles que amam verdadeiramente o Senhor, o Espírito Santo nos quebranta de forma tremenda. Davi fala que enquanto calou por conta de seus pecados, o seu interior é como se desfizesse os seus ossos. Deus é misericordioso e está sempre pronto a perdoar os arrependidos. Não pense que o seu pecado lhe tirou a chance de retorno. O nosso Senhor vive. E o sacrifício na cruz do Calvário é suficiente para perdoar
todo e qualquer pecado. Pecados que, por mais terríveis que achemos, o Senhor pode sim nos perdoar, nos dar vida, mas de forma alguma estejamos menosprezando o perigo do pecado. Vigiemos, oremos, tomemos cuidado para não entrar em tentação, como Pedro entrou.